Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Queime por Jesus, onde toda segunda-feira nós estamos aqui às 8 da noite com apenas um único objetivo: continuar queimando por quem Jesus é, porque isso é possível. Não um evangelho seguindo regras, mas sim um evangelho queimando, doente de amor todos os dias, se apaixonando cada vez mais pela beleza de Deus. Muitas coisas podem acontecer, você pode crescer e amadurecer, mas uma coisa que é certa: Deus continua ficando cada vez mais belo à medida que mais olhamos para Ele. E eu vou continuar repetindo, é a palavra de Deus que vai ser a lenha, que vai manter o seu coração em chamas todos os dias, tá bom? E, amigos, tem algumas semanas que Deus tem falado comigo especificamente sobre remover os estímulos. Remover os estímulos, porque a gente tem algo chamado dopamina barata, que tem nos afastado cada vez mais de Deus, tem nos impedido de sentir prazer na presença de Deus. Porque a gente precisa entender que o diabo nem sempre vai te afastar de Deus, simplesmente te afastando de Deus, mas ele vai te colocando coisas e coisas para que você esteja cada vez mais distraído. Então, às vezes ele só quer te manter ocupado, inclusive talvez com cargos ministeriais. E quando você vê, você não queima mais como antes. Você não está apaixonado mais como antes. Porque você foi inflamando seu coração com outras coisas a ponto de ter se distraído do principal, que é extrair prazer da presença de Deus. E nas escrituras, repetidamente, a gente vê que Deus se revela às pessoas depois de que elas permaneceram algum tempo buscando, contemplando, observando e esperando. Tá? É uma palavra que a gente aprendeu a tirar do nosso vocabulário. Esperar. A gente não tem mais paciência de esperar, porque assim que a gente está esperando por algo, a gente pega o celular e abre no Instagram, ou então a gente coloca qualquer outro tipo de estímulo. Nós somos um coração treinado para buscar constantemente novidades, algo novo. E o que a gente vê na Bíblia, na verdade, são homens e mulheres que permaneceram debaixo de uma mesma palavra durante anos. Gente, o que dizer de Noé? Não é receber uma palavra de Deus, construa uma arca. E sobre essa palavra ele permaneceu durante, quase 100 anos. Sobre uma palavra, e às vezes a gente recebe uma palavra do Senhor em uma semana, na outra semana a gente já quer algo totalmente novo, quando a gente ainda nem conseguiu absorver tudo aquilo que Deus tinha para que a gente absorvesse. E aí tá o nosso grande problema. A gente é conhecedor de muitas coisas, mas a gente se aprofunda em pouquíssimas coisas. A gente é muito bom em saber mais ou menos de tudo, mas a gente tem dificuldade de se aprofundar em algo. Sabe, eu costumo dizer que provavelmente se fosse hoje em dia, a gente. Se fosse hoje em dia, a gente não teria visto a sarça queimando. Sabe, porque não era tão incomum assim ter uma árvore pegando fogo num deserto. Acontece. Um calor imenso, acontece uma faísca e as árvores pegam fogo. Agora, o que fez Moisés se debandar de onde ele estava e subir um monte alto, horas e horas subindo um monte, para chegar naquela árvore queimando? Se era comum ter uma árvore queimando. Porque aquela árvore queimava continuamente e ela não se desgastava. Então, o que chamou a atenção de Moisés era a constância do fogo daquela árvore. Não só que aquela árvore estava queimando. Então, de tanto observar aquela árvore, ele acabou subindo, não aguentou de curiosidade. Eu costumo dizer que se fosse hoje em dia, a gente nem teria percebido a árvore queimando. Talvez a gente tivesse levantado os nossos olhos, legal, uma árvore pegando fogo. E voltado para assistir uma série na Netflix, enfim, para se entreter e se distrair com algo. Eu não tô querendo aqui demonizar o entretenimento não, tá? Longe de mim. Mas até coisas boas podem se tornar uma arma de Satanás, uma vez que abusamos dela. Uma vez que não colocamos o Senhor no centro, inclusive do nosso entretenimento. Inclusive do tempo que a gente está se distraindo. A gente precisa colocar o Senhor no centro de todas as coisas, para que isso não se torne um peso para nós. Então a gente precisa nos conservar atentos, porque a gente tem sido uma geração que está sendo discipulada pelo algoritmo. Uma geração de pessoas que está sendo mais discipulada pelos rios que aparecem do que por outras pessoas, do que pelo Espírito. Nós temos sido mais guiados pelo que o chat fala
do que pelo que o Espírito Santo fala à nossa mente. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso é muito perigoso. Nós precisamos voltar a ser discipulados pelo Espírito. Nós temos um anseio por uma dopamina barata que nunca nos satisfaz. E nós deixamos de lado a única coisa que pode nos dar satisfação. Mas, galera, existe um chamado do Senhor para que a gente remova os estímulos e volte a ter fome de Deus. Quer ver? Olha só. Jesus, quando ele vai falar sobre não andar ansioso, ele vai dar um remédio. Só que o remédio não é um remédio que você pega numa farmácia, tá? Quando ele fala não andeis ansiosos por coisa alguma, olha o que ele fala depois. Tá lá em Mateus 6. Ele fala assim: observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Olha o que ele fala mais embaixo. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, o remédio que Jesus passa para a ansiedade não se compra numa farmácia, não se pega num médico, mas o remédio que Jesus passa para a ansiedade é a contemplação. Nós precisamos voltar a entender o valor da vida contemplativa, da vida com momentos de silêncio, com momentos sim de espera, e aprender a valorizar os sentimentos de tédio, de esperar. Porque está escrito lá em Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vocês percebem a ordem que o salmista coloca? Aquietai-vos e depois sabei que eu sou Deus. Então, existe algo que acontece quando o nosso coração se aquieta, que gera um conhecimento mais pleno de quem Deus é. Mas se a gente não tem se aquietado nem por um momento, como nós esperamos conhecer mais de quem Deus é? E depois desse caso que Jesus fala sobre contemplar as aves do céu, os lírios do campo, e vejam, Jesus ele faz algo de forma indireta. Ele convida todos que estão ali a tirarem os outros estímulos. Como é que Jesus faz isso? Ele dá uma ordem, ele fala assim, ó: não busquem as coisas dessa terra, porque isso todo mundo faz. Vocês que são meus discípulos, vocês busquem acima de tudo o reino de Deus. Então olha só, para os gentios, para os outros, para quem não era discípulo de Jesus, era o quê? Você vai buscar a sua família, você vai buscar o seu carro, você vai buscar o seu emprego, vai buscando as suas coisinhas. Isso é uma vida que alguém que não é discípulo de Jesus já faz normalmente. É o normal. Mas Jesus fala: os meus discípulos não. Eles buscam acima dessas coisas o reino de Deus. Então o convite de Jesus é abandonar os outros estímulos para focalizar tudo em um único ponto. E o resto vai ser acrescentado. Então, o jeito que um discípulo de Jesus forma uma família não é buscando uma família acima de tudo, mas é correndo atrás de Jesus com todas as suas forças. E aí, se Jesus quiser, ele acrescenta uma família. O jeito que alguém que é discípulo de Jesus busca um emprego não é simplesmente buscando o emprego, mas é correndo atrás de Jesus com todas as suas forças, até que chega um momento que Jesus os conduz ao emprego, se assim ele quiser. Então, não é muito mais fácil? Pensa, não é muito mais fácil você viver tracionado em uma única direção, seguindo um único homem. É muito mais fácil do que você viver a sua vida sendo jogado de um lado pro outro. Sabe por quê? Hoje você pode desejar isso, mas amanhã você não deseja mais. E aí você vai trocando, vai fazendo várias coisas. É muito melhor remover os estímulos e seguir uma única pessoa. É o melhor caminho. É um caminho menos cansativo, apesar de poder ser bem mais exigente. Então nós somos convidados a permanecer no caminho reto e único de buscar o reino de Deus acima de todas as outras coisas. Porque existe um chamado do Senhor para que a gente remova os outros estímulos para passar a ter fome de Deus. E já caminhando para o final aqui, amigos, quando a única coisa que a gente tem na vida é o Senhor, a gente percebe que era justamente o Senhor todas as coisas que a gente precisava.
Quando a gente só tem a Deus, a gente percebe que era apenas de Deus que nós precisávamos. E Deus faz questão de reduzir os nossos recursos durante algumas vezes, justamente para que a gente perceba isso. Quer ver? Em Salmo 63, Davi está numa situação muito precária, né? Davi está em uma das fugas, quando ele está no deserto, sem muitos recursos. E Davi escreve um dos salmos que eu considero o salmo mais belo de todos. Eu sou apaixonado por esse salmo. Mas tenham em mente que quando Davi escreveu isso aqui que eu vou ler para vocês, ele estava num deserto, fugindo do seu inimigo. E olha o que ele escreve. Ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti e todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca, exausta e sem água. Certamente eu te contemplei no santuário e vi o teu poder e a tua glória, e o teu amor leal é melhor do que a vida. E por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, eu te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Amigos, Davi sabia exatamente o que era sentir sede, porque se tem um lugar que você vai sentir sede é no deserto. Mas lá, com poucos recursos, ele percebeu, Deus é realmente tudo que eu preciso. E ele não fala, meu corpo tem sede de água, não. Ele fala que a alma dele tem sede do Deus vivo. Tem sede do Deus vivo. E ele só aprendeu essa sede do Deus vivo porque ele removeu os outros estímulos. Porque ele sabia o que era a sede e a fome física. Por isso também nós jejuamos. Porque a gente precisa entender qual é a real necessidade da nossa alma. Então a gente precisa parar de petiscar. O negócio chama de... Tem aqui biscoito polvilho e tem um rodízio que você vai mais tarde. Quem vai ser o louco que vai se encher de biscoito polvilho, sabendo que vai experimentar de um banquete mais tarde? Quem seria o louco de fazer isso? Nós somos esse louco. Porque nós estamos constantemente buscando outros estímulos, outras coisas para nos satisfazerem, para nos distraírem, para nos consolarem. E nós vamos enchendo o nosso estômago com coisas que não podem nos satisfazer. Quando tem à nossa disposição um banquete oferecido na mesa do próprio Deus. É essa insanidade que fazemos todas as vezes que nós nos enchemos de estímulos externos e não nos concentramos e esperamos na glória de Deus. Nós precisamos voltar a esse lugar de espera no Senhor. Porque todos os que esperam no Senhor, eles não serão decepcionados. Não será uma espera em vão, invalidada, mas será uma espera que será recompensada com a satisfação na presença do próprio Deus. Então, esse é o convite que o Senhor tem para mim e para você hoje. Procura remover os estímulos de forma prática mesmo. Reduza o tempo de tela, fique um tempo sem fazer nada. Procure ler a Bíblia no silêncio, sabe? Sem uma música de fundo. E veja o que o Espírito Santo é capaz de te encher de plenitude. Veja como o Espírito Santo é capaz de preencher a sua fome, de preencher o seu vazio. Não tenha medo de sentir tédio, mas busque constantemente a presença de Deus, acima de todas as coisas. É assim como Jesus fala para Marta. Fala, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E essa uma parte que é necessária continua sendo a única necessária para nós. Mesmo que existam muitas outras distrações. Então é isso, meus amigos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Quem por Jesus. Convido a você a se inscrever nesse canal. Pô, se você tá aqui até agora e você não tá inscrito, o que você tá fazendo da sua vida? Mas é isso, deixa o like. Aqui tem mais um vídeo, se você quiser continuar assistindo. E aqui tá o nosso canal, se você desejar se inscrever. Até semana que vem, meus amigos.